Oi, pessoal do canal. O que eu tô fazendo aqui agora? Vou causar polêmica. Não, tô brincando. Não vim causar polêmica, eu vim conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha caminhada. Algumas curiosidades que algumas pessoas que já jogaram comigo sabem, outras pessoas não. Mas vou trazendo para vocês aqui uma historinha hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, como vocês já viram o título do vídeo aí, hoje vou falar com vocês sobre a minha trajetória de evangélica a umbandista. Se bem é que eu posso dizer que algum dia eu fui evangélica. Vou explicar por quê. Calma. Bom, gente, eu nasci numa família, a princípio, católica, tá? De pais que vinham de uma fé católica muito forte. E quando eu tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade, minha mãe se converteu à igreja evangélica. Depois de 2 anos, meu pai foi para a igreja evangélica. E quando a minha mãe foi, quando eu tinha 5 anos, nossa, gente, faz tempo, foi lá em 89, 1989 para 1990. Estou ficando velho, cheguei à conclusão. Bom, voltando. Eu fui com a minha mãe, assim que a minha mãe foi. E foi muito legal para mim na época, porque eu conheci uma realidade nova, tá? Eu vinha do catolicismo, não cheguei a fazer catecismo, nem a fazer. Catecismo, sim, desculpa. Não cheguei a fazer crisma, porque não tinha idade. Então, quando eu fui pra igreja evangélica, eu já não era crismada. Minhas irmãs foram crismadas, eu não. Mas fui batizada na igreja católica, tudo e tal. E dali fui para a igreja evangélica, uma outra realidade. Fiquei na igreja evangélica entre idas e vindas, depois eu explico por quê, dos 9 aos 31 anos, por aí. E aí, nossa, tô entregando a minha idade, vocês vão saber o tanto que eu sou velho agora. Não, sério. Mas nesse período todo, minha vida foi muito complicada, tá? Primeiro, ela me encaixava direito na igreja, tá? No sentido de dizer, não me encaixava direito nos costumes, nas regras, em tudo que tinha ali dentro. Eu contestava demais, eu não achava certo as coisas que aconteciam ali dentro, às vezes. Não por parte da religião, tá? Não estou falando por parte de Deus, tá? Uma coisa que o pessoal sempre fala na igreja, que eu sempre concordei, foi: Deus é santo, a religião é boa, o problema é o homem, que é onde o homem coloca a mão as coisas desandam. Seja na igreja evangélica, seja nos terreiros de Umbanda, que é onde eu estou agora, onde o homem coloca a mão, as coisas sempre desandam, né? Então, tive essa criação evangélica e eu gostava de ir na escola dominical. Eu era da igreja Assembleia de Deus, e uma igreja bem tradicional, né, pentecostal. A gente brincava as irmãs da saioana lá no pé. Hoje em dia não, tá? Hoje em dia isso já mudou, mas na época era. Até eu tinha apelido na escola de Maria Mijona. Era engraçado, porque eu ia na escola de saia e lá no pé, né? Então aí eu tive que crescer na realidade da igreja, tá? Preste atenção, eu não estou falando sobre a igreja em sentido de Deus. Estou falando da igreja em sentido de pessoas. E as pessoas na igreja são complicadas. Todos nós somos falhos, claro. Mas tem aquela questão do julgamento dentro da igreja, de não aceitar o outro dentro da igreja, tá? De não aceitar as falhas, de não aceitar os erros. Então, assim, a primeira vez que você falha, a primeira vez que você erra, você vai ser apedrejado ali dentro. Só que apedrejado para alguns, tá? Posso dizer isso por experiência própria. Por quê? Porque o meu pai, além dele ser um pastor na igreja, ele tem um certo cargo de renome na sociedade. E por isso, a gente sempre foi muito reconhecidas dentro da igreja. A gente tinha muitas, assim, vantagens por ser filha do meu pai. Tá? Então, às vezes a gente cometia erros. A gente não, vou falar eu, tá? Eu.
E as pessoas meio que passavam o pano, porque eu era filha do meu pai. Mas se fosse aquela irmãzinha que sentava lá no final do banco que fizesse a mesma coisa que eu, nossa, ela seria condenada, né? Vocês viram que eu fiz um vídeo aí em cima agora falando sobre um relacionamento abusivo. E eu disse no vídeo que eu já passei por um. Bom, primeiro ponto. Sempre tive noção da minha questão de sexualidade. Porque, se vocês não sabem, a pessoa que não sabe ainda, eu sou casada hoje com uma mulher, ok? Porém, quando eu estava na igreja, tinha aquela coisa de você manter as aparências, então você tinha que ter um relacionamento com um homem, formar uma família, tudo certinho. E aos 14 anos de idade, eu conheci o pai dos meus filhos. A princípio era uma pessoa ruim? Não. Só que com o passar do tempo passou assim. Então, lá com 14 anos já a pessoa me traiu. Nossa, o incenso tá dando fumaça na tela. Peraí, deixa eu ver aí pra cá. Então, a pessoa ela já me traiu ali com 14 anos de idade. E ali na igreja tem aquele negócio, né? Quando você tem relação sexual fora do casamento, você acaba sendo excluído da igreja. Fala assim, né? E aí ele foi excluído. E aí começou aquela coisa, né? Nossa, o cara que namora a filha do pastor tá excluído porque transou com alguém. Aí já ficou aquela coisa, ah, será que foi com a filha do pastor? Né? Então, nesse ponto, meu pai chegou e proibiu o namoro. Mas também porque meu pai sempre foi uma pessoa muito sábia. Então, eu acho que ele já tinha visto o perfil como que era a pessoa. Tá? E até então eu não tinha percebido. Lógico que eu fiquei contra, fiz escarcel de abacate, mas não é esse o tema do vídeo. Só toquei nesse tema para vocês entenderem. Depois disso, eu arrumei um outro namoradinho da igreja, também por 2 anos. Fiquei com ele 2 anos, mas aquele relacionamento assim, só pegava na mão por 2 anos. Aquela coisa bem de igreja. Até que um dia, já com 2 anos, ele já tinha feito poupança. E nessa época, gente, eu tinha 16 anos, acredito, 16, né? E ele já tinha feito uma poupança no banco, já estava fazendo tudo pra gente casar. Beleza. Só que meu pai sempre quis, meus pais, meu pai e minha mãe, que eles lutaram muito por isso, que eu fizesse faculdade, que eu estudasse, que eu investisse em mim, né? Porque meus pais hoje eram evangélicos, mas não tiveram essa formação evangélica que, infelizmente, dentro da igreja, a formação diz que a menina completou ali 15, 16, no máximo 17 anos já tá casando, tá? Naquela época era assim. Então, meu pai não queria, meu pai queria que eu estudasse. E até na época eu falei que eu não ia estudar, porque eu queria arrumar um serviço e me casar, e ter minha vida e seguir aquela vidinha que a igreja mandava. Então, até cheguei a arrumar um serviço, meu pai me tirou do serviço para eu poder fazer faculdade, e eu agradeço muito ele nesse momento, porque senão hoje eu não teria minha faculdade. E esse moço com quem eu tinha um relacionamento, como já se achava meio que dono, né, porque a gente já estava, bem dizer, na cabeça dele de casamentos marcados, ele queria manter relações sexuais fora do casamento. E eu, na época, nessa época, até os 16 anos, eu levava a igreja muito a sério, a igreja para mim era tudo. E eu disse não. E no momento que eu disse que eu não queria, ele tudo bem, não vou descrever a cena, mas tipo, meio que me forçou. Tentou, né? E eu disse pra ele me largar, que eu iria embora. Aí ele me disse que se eu saísse do portão da casa dele, eu nunca mais precisava voltar. Beleza, saí, nunca mais voltei. E foi assim que terminou esse relacionamento. Só que quando esse relacionamento terminou, eu fiquei com muita raiva da igreja. Fiquei com muita raiva das coisas que aconteciam ali. Porque além dele terminar comigo, ele saiu me difamando pra igreja inteira. E das pessoas começaram a me julgar por uma coisa que eu nem tinha feito. Mas como ele disse que eu tinha feito, a igreja toda começou a me julgar. Lógico, não aconteceu nada comigo, gente. Eu não fui excluída igual a menina que eu falei lá no começo. Não. Porque eu era filha do meu pai. Né? E eu fiquei muito magoada, muito chateada com isso, na época. Então eu revoltei. E a primeira coisa que eu quis fazer por 2 motivos. Eu tinha essa questão com a minha sexualidade, porque eu sabia que eu gostava de meninas, mas me relacionava com meninos por causa da igreja. E até ali, aos meus 17 anos, eu era virgem, não tinha tido relação com homem nenhum. Eu não queria,
né? Então, com 17 anos, eu coloquei na minha cabeça que aquilo era o meu problema, né? Que o fato de ser virgem, o fato de estar na igreja era tudo que me atrapalhava. E que talvez a minha sexualidade fosse assim e eu não entendesse por causa desse fato, né? Então eu resolvi perder minha virgindade com 17 anos e foi o que eu fiz. Pior burrice da minha vida. Okay? E dali pra frente eu comecei a viver uma vida totalmente desregrada. Porque eu queria desafiar a igreja, porque eu queria desafiar meus pais. Então eu entrei naquela idade da revolta. E nesse período, eu comecei a conhecer o espiritismo kardecista, tá? Depois, passando daí, eu comecei a conhecer a bruxaria Wicca, né? A bruxaria moderna. E comecei a me interessar pelo assunto. Aí fui procurar sobre cristais, sobre ervas, sobre incensos. Com 14 anos lá atrás, foi quando eu fiz o meu primeiro tarô. Eu desenhei meu tarô, comprava aquelas revistinhas que vinha na banca. E lá ensinava a fazer um tarô. Então, desenhei meu primeiro tarô com 14 anos. Meu pai descobriu e jogou fora. Mas tudo bem. Fazia brincadeirinhas com baralho comum mesmo, tentando adivinhar alguma coisa através do baralho, então sempre gostei disso desde lá de trás. Por isso que eu disse que às vezes eu falo assim, será que algum dia eu fui crente? Tá. Mas aí, passou um tempo, eu acabei que voltei para a igreja quando meu pai se tornou pastor de uma das igrejas aqui na minha cidade. E aí eu enfurnei na igreja de novo e comecei a seguir a igreja novamente, tá? Mas até então, nesse período em quesito de relacionamentos, eu tinha relacionamentos esporádicos, nada sério, não assumi relacionamento com ninguém nunca mais. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu fui para essa igreja, comecei na igreja de novo, aí comecei a participar de coral, de mocidade, de vocal, cheguei até a pregar na igreja, dava aula em escola dominical, gente, sempre fui muito ativa na igreja, eu gostava de fazer, né, como a gente fala na igreja, a obra de Deus. Porque, incrível que pareça, você tá ali na igreja, você tá trabalhando, você tá fazendo bem pro seu próximo. Não é tão diferente assim na Umbanda. Olha, agora eu vou ser apedrejada. Mas não é, gente, tá? Você tá fazendo a obra pro seu próximo, você tá trazendo a caridade pro seu próximo, apenas de maneira diferente. Eu fiz parte de grupo de intercessão, de grupo de oração, eu vivia em jejum, eu vivia em consagração, sabe? Eu fazia a minha parte. Quando eu tava na igreja, eu levava a igreja a sério. E uma coisa que eu sempre gostei dentro da igreja foi de cantar, né? Eu fazia parte de tudo quanto era grupo de louvor que vocês imaginassem, que eu amava cantar. Se eu achar, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem eu cantando acho que se eu não me engano, no Congresso da Mocidade, tá? Acho que de 2 mocidades diferentes, vou deixar pra vocês verem se eu achar. E, então, eu continuei com essa vida, até os meus 19 anos. Com 19 anos, eu reencontrei aquele menininho lá de 14 anos, lembra que eu falei que ia ter problema com aquele menino de 14 anos, tá? Que é o pai dos meus filhos. E eu comecei a me envolver com ele novamente. Assim, tá? Foi uma loucura que eu fiz na minha vida. Encontrei com ele uma vez, acabei engravidando e beleza, temos um filho. E agora? Vamos casar. Beleza, vamos casar. Eu tava grávida de 6 meses, faltava 1 mês pro nosso casamento. Ele me traiu pela segunda vez. E dessa vez foi mais forte porque ele me traiu com uma pessoa dentro da minha própria casa. Mas eu tinha tanto aquela ideia da igreja de que se você tem um filho, você tem que estar junto com o pai dos seus filhos. Você tem que fazer aquilo dar certo, não importa. O importante é você ser mãe, ser mulher, né? E ali eu descobri que ele também, nessa época, estava mexendo com Wicca e bruxaria. Então, né, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, juntava a questão dessa questão religiosa que eu estava buscando e que ele também estava buscando no momento, com o fato de eu estar grávida de um filho dele. Mas aí, quando ele me traiu, a gente terminou. Não, eu terminei, tá? Deixei nessa casa, deixei um bilhete para ele simplesmente virar as costas. Não vem ao caso agora, não é essa história que eu estou contando, né? Com isso, voltei para casa dos meus pais, grávida de 6 meses. Quando meu filho nasceu, eu voltei para a igreja. Sabe aquela cena,
levantá-la na igreja e pedir perdão, e o pastor fala, nossa, a irmã errou, mas agora ela está voltando, está pedindo perdão da igreja, a igreja aceita a irmã de volta, e toda a igreja levanta a mão e fala, amém. Então, bem por isso que eu passei. Gente, tá ficando grande? Vou cortar, solto no vídeo 2 a sequência, ok?